Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Hora Saudável. Como sempre, eu abro esse programa com a chave que abre todas as portas do meu coração. Eu quero abrir o programa com a chave da gratidão. Agradecer a Deus, a família, a Herbalife Nutrition e a todos vocês pelo sucesso, pela grande movimento que a gente tem feito em todas as segundas-feiras, com todas as horas saudáveis, quando eu participo, quando meus colegas participam, é sempre muita informação, muita interação, muito feedback positivo. Então, como sempre, a gente só pode retribuir esse carinho, esse amor, essa parceria, se comprometendo a fazer sempre mais e melhor. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos fazer uma hora saudável, não só saudável, mas muito interessante e com um sabor todo especial. Então, chame mais uma pessoa, lápis, caneta, papel na mão, atenção, vamos de uma maneira lúdica, divertida, do nosso jeitinho, de coração para coração, aprender muito sobre estilo de vida saudável, ativo e sobre a filosofia de nutrição da Herbalife Nutrition. Estamos prontos? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é de interesse de todo mundo, né? Nós vamos falar sobre a fisiologia da fome. Como que nós, enquanto seres vivos, seres humanos, terráqueos, por que a gente sente fome, vontade de comer, vontade de parar de comer? Por que alguns alimentos são mais apetitosos, outros menos? Por que em algumas situações eu sinto mais vontade de ingerir alimentos, em outras eu sinto menos? Então, pessoal, esse é um assunto que vocês vão adorar. Eu adoro falar sobre a fisiologia da fome, como que a gente sente fome e os mecanismos de saciedade. E a moldura para a gente começar a falar nesse assunto super interessante é entender que a gente vive uma epidemia global, não só de obesidade, de sobrepeso, mas também uma epidemia global de maus hábitos alimentares. E isso tem a ver, sem dúvida, com a fome, com o apetite, com a saciedade, com o estilo de vida. Então, como moldura, para entender esse cenário, é importante dizer que nunca na história do planeta Terra tantas pessoas estiveram acima do peso, com mais gordura no corpo do que seria saudável e desejado, né? De 1975 para cá, o crescimento da população acima do peso no planeta triplicou. Hoje, alguns dados recentes falam em 2,2 bilhões de terráqueos, de seres humanos adultos acima do peso saudável. No Brasil, de cada 3 brasileiros, um já está acima do peso, então a gente já tem 1/3 da população acima do peso, são 20% dos brasileiros obesos, ou seja, a nível planetário, 650 milhões de pessoas com a doença, obesidade. É um problema que a gente chama de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde já nem chama mais epidemia global de obesidade, eles já falam em globesidade, né? Quer dizer que o mundo todo está sofrendo com esse excesso de peso e de gordura corporal, né? E se a gente pegar pessoas com livre acesso aos alimentos, a gente vai ver que 70%, 80% das pessoas nos países desenvolvidos, em algum momento da vida, já tentaram controlar o peso, né? Tentaram emagrecer ou melhorar a composição corporal ou diminuir a gordura corporal. E como que a gente emagrece? Pessoal, isso eu quero que vocês anotem aí. Só tem um jeito. De todos os livros, dietas, dicas, mestrados, estudos, para a gente reduzir a quantidade de gordura corporal, anote aí, tem que ter um déficit calórico. O que é déficit calórico? Eu tenho que comer menos do que eu gasto ou eu tenho que gastar mais do que eu como. Então, no exemplo que a gente tem aqui na nossa telinha, né, essa pessoa come mais ou menos 1.500 calorias por dia,
Então, fazendo atividade física, com o metabolismo basal, com o gasto para digerir os alimentos, ele gasta em torno de 2.000 calorias, 2.000 calorias por dia. Então, ele tem um déficit, ele ficou no negativo 500 calorias por dia. 7 dias da semana, numa semana, esse déficit calórico vai ser aproximadamente 3.500 calorias. Olha só, isso é aproximado, isso é apenas uma ideia, mas, assim, um adulto com mais ou menos 70 quilos, se numa semana ele fica num déficit calórico de 3.500 calorias nesses 7 dias, ele vai reduzir mais ou menos meio quilo, né? Que é uma coisa bem saudável. Então, olha só o que a gente está falando, né? Se eu entrar nesse balanço energético negativo, déficit calórico, comer menos do que eu gasto e gastar mais do que eu como, quanto melhor, quanto mais equilibrado for esse balanço energético negativo, melhor vai ser o meu resultado. Então, é óbvio, né, que sim, eu tenho que fazer exercício, sim, eu tenho que, ao longo do dia, fazer atividade física, quer dizer, caminhar, subir escada, passear com o cachorro, mas é lógico que eu preciso controlar o meu apetite, controlar aquilo que eu como. A dieta, a alimentação, o uso de suplementos nutricionais vai ser um pilar básico nesse processo. Então, não precisa ser um nutrólogo para entender que, se eu tiver com muita fome, se eu tiver com muito apetite, com pouca saciedade, vai ser praticamente impossível eu fazer esse balanço calórico negativo. Agora, se eu consigo controlar a minha fome, aumentar a minha saciedade, fica muito mais confortável e muito mais sustentável. Olha que palavra bonita, né? Sustentável quer dizer que eu consigo fazer isso até os 120 anos, por muitos anos. Então, não adianta nada eu controlar de segunda a quinta-feira, sexta-feira ter um ataque de comilança, entrar para dentro da geladeira, comer tudo que tem na geladeira e colocar tudo a perder. Então, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, eu tenho que fazer esse balanço energético negativo, né? Então, assim, como é que esse balanço energético funciona a nível de alimentação? Vamos entender um pouquinho algumas coisas interessantes, que começa lá na vida intrauterina, que começa na nossa infância, para a gente aprender um pouquinho sobre como que a gente sente fome, como que a gente controla o nosso apetite. Olha que interessante, né? A gente já vem de fábrica, a gente já é geneticamente programado para associar alimentos doces com o prazer e amargo com o perigo, né? O sistema do paladar, por que a gente sente o sabor? É uma maneira de defesa, né? Imagina na natureza um animal ou um ser humano lá na época pré-histórica ia provar um fruto, um vegetal, alguma coisa. Se tinha um gosto doce, ok, vai em frente, é prazer. Se tem um gosto amargo, opa, atenção, isso pode ser tóxico, pode estar estragado. Então, olha só, o sistema do paladar ele é formado ainda na vida intrauterina, como eu vou mostrar para vocês, lá na mais tenra idade, e na nossa língua, olha só, cada célula gustativa da língua, para receptores para doce, cada célula tem 3 a 4 receptores para avisar, Nathaniel, isso aqui é doce. Agora, olha só o alarme. Para avisar que é amargo ou azedo, são de 40 a 80 diferentes receptores na nossa língua. Então, isso eu quero mostrar para vocês que não é assim uma coisa que eu sou viciado em doces. Não, a gente evoluiu, entende que isso é uma estratégia da mamãe natureza para perpetuar a espécie e para nos proteger, né? Então, o que é amargo pode estar estragado, pode ser tóxico, pode fazer mal para a saúde e cria um alerta, né? Olha que interessante, esse é um estudo clássico, a gente que estuda nutrologia pediátrica sabe que, olha só, isso são expressões faciais de bebês com 3 dias de vida, né? Então, pingava
doce, amargo no fim e azedo no meio, né? Então, olha só, quando era doce, se pingava uma gotinha de soro glicosado, quando era azedo, uma gotinha de água com limão, e quando era amargo, é alguma coisa vegetal, assim, com ervas amargas, né? E olha só o rosto do bebezinho. Quando era doce, olha a expressão de prazer, de conforto, de relaxamento, e olha a carinha ali do azedo e do amargo, mostrando que isso causa um alerta, e nós estamos falando de um bebê de 3 dias de vida, né? No outro gráfico, a gente compara água pura, que é o azul clarinho, né? E à medida que água pura, o bebezinho toma a mesma quantidade. À medida que vai ficando mais doce, ali no vermelho, vai aumentando a concentração de glicose, o bebê vai aceitando mais, mostrando que gostar de doce não é uma coisa que a gente aprende, isso já vem geneticamente programado lá dos nossos ancestrais, e é, como eu expliquei, um mecanismo de perpetuação da espécie, né? E a gente prefere, sim, alimentos densos em energia. A gente gosta, quanto mais energia, quanto mais caloria tem um alimento, mais desperta nosso interesse, né? Então, olha ali, água tem 0 calorias, açúcar tem 4 calorias, gordura tem 9 calorias. Então, quanto mais alta a densidade calórica, quer dizer, quanto mais energia tem um alimento, mais a gente fica interessado, né? Ninguém tem ataque de cumilança por brócolis nem por melancia, mas a gente tem ataque de cumilança por brigadeiro, por lasanha, por coisas que têm muita energia. E isso vem lá da mais tenra idade, né? Então, olha só, a gente vê assim que as crianças já aprendem isso. Aqui na tela, só para ilustrar, uma lista dos alimentos que eles mais gostam, né? Então, o que as crianças mais gostam, testado isso com estudo clínico: chocolate, biscoito, chips, iogurte, sorvete, picolé, salada de frutas. E o que eles menos gostam, olha só, o abacate, né? Não é aquele abacate docinho que a vovó faz, o abacate puro, alho poró, abobrinha, melão, queijo cottage, pimentão, cebola, fígado, repolho. Esses são os alimentos que as crianças menos gostam. E isso tem uma explicação. Dá para ver que quanto mais calórico, mais a gente gosta, e quanto mais água tem no alimento, menos denso em energia, menos interessa para as crianças. Isso a gente pode tirar muita conclusão de como que o nosso apetite funciona, né? E, como eu estava falando para vocês, ninguém fica viciado em brócolis, ninguém fica viciado em alface, mas a gente sim pode ficar adicto, né? Eu não gosto muito dessa palavra vício, em alimentos ricos em energia. Ninguém fica fissurado ou viciado ou com compulsão alimentar em alimentos pobres em energia. A gente tem compulsão alimentar por coisas que realmente são muito ricas em açúcar, muito ricas em gordura. Isso a gente tem que abrir o olho e a gente já vai aprender como lidar com isso, né? E olha que pergunta interessante. Será que calorias líquidas são iguais às calorias sólidas? Será que um suco de laranja mata tanto a sede, a fome? Sede, sim. Mas será que as calorias líquidas saciam tanto quanto as calorias sólidas? Será que eu preciso comer frango com alface? Será que um shake líquido mata a minha fome também? Então, assim, algumas pessoas acreditavam que as calorias líquidas não eram percebidas pelo corpo, e isso não é verdade. Olha só, esse é um estudo super interessante, foi feito pelo grupo do Dr. Drenowski, ele é da Universidade de Washington, ele é do
Instituto Herbalife de Nutrição, amigo do Dr. David Heber, já participei de várias reuniões com ele. E olha que interessante que o grupo do Dr. Drenovski organizou. Então, as pessoas faziam café da manhã, vamos dizer, às 8 da manhã, 1h30 depois, dividia em 2 grupos. Um grupo tomava um suco de laranja e outro grupo comia um biscoito. Esperava 2 horas e as pessoas almoçavam, né? E o grupo que comeu o biscoito e o grupo que tomou o suco de laranja comiam exatamente a mesma quantidade no almoço. Agora, olha que interessante o que o Dr. Drenovski fez. Ele deu o mesmo café da manhã, ovos, queijo, iogurte, para as pessoas. Essas pessoas ficaram 3h30 sem comer nada e 20 minutos antes do almoço, metade das pessoas tomaram o suco e a outra metade das pessoas comeram o biscoito. E olha o que aconteceu. Comparado com o grupo que comeu 2h30 depois do lanche, 2 horas depois do lanche, eles comeram menos. Mas, de novo, não houve diferença entre o almoço. Então, vocês vejam, aqueles que esperaram 2 horas tiveram uma almoção. E o grupo que comeu 20 minutos antes, um almocinho. Tiveram menos fome. Mas o grupo que tomou o suco de laranja e o grupo que comeu biscoito, não houve diferença na quantidade de alimentos que almoçaram. Então, com isso, a gente prova que o nosso corpo ele percebe tanto as calorias sólidas quanto as calorias líquidas. E isso serve para o bem e para o mal. Como para o bem? Quando eu tomo Sua Excelência Shake líquido, o meu corpo entende como uma refeição e mata a minha fome. Agora, quando eu tomo não tão saudável um refrigerante cheio de açúcar, também o organismo percebe essas calorias e transforma isso em gordura. Então, caloria líquida e caloria sólida para o organismo não tem diferença nenhuma, certo? E olha só, eu quero combinar com vocês a partir de agora 3 conceitos que eu quero que fique bem claro. Às vezes a gente, até na hora de publicar um post ou conversar com as pessoas, a gente confunde o que é fome, o que é apetite, o que é saciedade. Então, do ponto de vista da ciência, fome é uma necessidade fisiológica. É quando chega ali meio-dia, minha mão começa a tremer, meu estômago começa a roncar, né? Então, aumenta essas contrações rítmicas no estômago e não está relacionado com nenhum alimento. Eu sinto fome, eu quero nutriente, né? Olha, eu não tomei café da manhã, estou em jejum aí há 20 horas, estou com fome, qualquer coisa. Apetite é desejo para comer um determinado alimento, um determinado sabor. Por exemplo, às vezes, no meio da tarde, não sei por que me deu vontade de falar isso, me deu vontade de comer uma barra de proteína. Uau! Então, assim, é uma coisa específica. Eu nem estou com fome, ou eu vou comer até para não ficar com fome, mas é o desejo, o apetite, né? Eu não tenho apetite agora para comer uma berinjela, mas se vocês me oferecerem agora uma barra de proteína, no meio da manhã, no meio da tarde, longe das refeições, é possível que eu sinta apetite para comer isso. Estão entendendo? E saciedade é a inibição da fome, é o momento que o organismo fala: Nathaniel, para de comer, ou Nathaniel não começa a comer. Eu tomei Sua Excelência o shake às 8 da manhã, eu fico com saciedade a manhã inteira. Eu não sinto fome. Ao contrário, quando eu comia pão com manteiga no café da manhã, 9 horas eu já estava com fome. Ou eu estou numa churrascaria aqui no Rio Grande do Sul, tem comida à vontade, chega um momento que acende uma luzinha no meu hipotálamo, no meu cérebro, essa é a minha saciedade. Deu para entender bem, então, o que é fome, o que é apetite e o que é a saciedade, né? Então, entender esses mecanismos é muito importante, porque isso não tem a ver com força de vontade, isso não tem a ver com motivação. Claro que quanto mais força de vontade, quanto mais motivação eu tiver, mais chance de eu ter sucesso. Mas eu quero mostrar para vocês que existem mecanismos
que regulam isso. É importante entender que não está acima do peso quem quer. Existem sistemas, né? Lembra da neurociência, neuroendócrinos que vão regulando tudo isso. Então, motivação nem sempre é o suficiente para atingir o meu objetivo. Eu posso ser o cara mais motivado no mundo, mas se eu tenho um hipotálamo muito sensível para a fome e muito pouco sensível para a saciedade, toda a motivação do mundo não vai me ajudar. Agora, se eu consigo equilibrar esse sistema interno do meu corpo e me motivar, é melhor ainda. Então, tem que ter um olhar atento para o sistema nervoso, que é o cérebro, o hipotálamo, os neurotransmissores, e para a área psíquica, que são as emoções, né? Isso é a parte mais importante, assim, que eu quero deixar bem claro, que vocês sublinhem, que vocês fotografem, que vocês entendam, é que existem complexos mecanismos de controle da fome, da saciedade, do gasto de energia, da produção de gordura, da queima de gordura, que evoluíram milhares de anos. Isso, lá no tempo pré-histórico, nos protegia das grandes fomes, das eras glaciais, e hoje, que a gente está num período de abundância, né? Num período que tem farta oferta de alimentos, isso é a causa da epidemia da obesidade, é a causa do aumento de gordura corporal, gordura no fígado, gordura visceral, todas as questões físicas e emocionais relacionadas com a obesidade. Então, aqueles mecanismos que a gente evoluiu para comer, para parar de comer, para ter apetite por certos alimentos e outros não, que servia para nos proteger, hoje, se a gente não se cuidar, se a gente não controlar, se a gente não entender, isso serve como uma ameaça. E existem formas científicas, nutrológicas, com a filosofia da nutrição, da Herbalife Nutrition, que você que é um cliente premium pode aprender para ajudar a controlar tudo isso, né? Então, é muito importante a gente entender o papel do cérebro, como que o nosso sistema nervoso central funciona. Anota aí, o cérebro pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo nesse processo de emagrecimento, de ganho de massa muscular, de mudança no estilo de vida para ser mais saudável. É o cérebro que fala, Nathaniel come, Nathaniel para de comer, é o cérebro que sente fome, é o cérebro que faz as escolhas alimentares, né? Por que eu não como mais pão com manteiga, com achocolatado, e hoje o meu café da manhã é Sua Excelência o shake? Porque o meu cérebro se convenceu que essa é a maneira mais saudável, mais inteligente de eu começar o meu dia, né? E é o cérebro que seleciona as quantidades. Por exemplo, eu estou com vontade de comer uma barra de proteína, mas eu vou comer uma, não vou comer a caixa toda, né? É importante o cérebro ter esse tipo de controle. E o cérebro também é quem determina o meu estilo de vida, é quem decide se eu vou treinar ou não, se eu vou ficar no sofá ou se eu vou para a academia, qual é o tipo de exercício. Hoje eu vou fazer força, hoje eu vou correr 5 quilômetros, eu vou correr 10 quilômetros, eu vou correr da esteira e ficar no sofá. É o cérebro que determina isso, né? E é o cérebro que se motiva, que se frustra, que fala assim, amanhã a gente vai de novo, vai ser melhor, ou é o cérebro que fala, não, comigo não adianta, eu vou desistir, né? Então, é importante entender o papel do cérebro, como que tudo isso funciona, né? E existe um controle central e periférico da fome. A gente pode modular a fome. Essa imagem aqui mostra ali no hipotálamo, que é essa parte do cérebro onde está o controle, né? Tem o centro da fome, o centro da saciedade. Eu posso modular isso através de remédios, por exemplo, anorexígenos, estimulantes, as anfetaminas, outros medicamentos hoje muito mais modernos, em estudos, são fármacos que têm vários efeitos colaterais, ou o que eu quero falar hoje nessa hora saudável é que através da minha alimentação, minhas escolhas alimentares, suplementos nutricionais e através do exercício
que isso sim não tem nenhum efeito colateral, só tem efeitos benéficos, também, né? Tanto o exercício físico, atividade física, a proteína, a gordura, a fibra, vai lá no meu centro da fome e no meu centro da saciedade e, de uma maneira fisiológica, ajuda eu controlar a fome, né? Então, esses mecanismos neuroendócrinos, né, que têm a ver com o sistema nervoso central, os neurotransmissores, a gente sabe que existem vários sistemas, vários mecanismos, várias situações que são positivas e negativas, que ajudam e que atrapalham, né? Então, eu tenho uma brincadeira que eu sempre, quando eu dou essa aula de controle da fome na universidade, para vocês também, eu falo que tem 3 hormônios que controlam a nossa fome e a nossa saciedade. Depois a gente vai falar em grelina, leptina, neuropeptídeo Y, PMC, né, POMCART, mas eu quero que vocês aprendam 3, que eu quero que vocês falem para a família de vocês, para os filhos, para os avós, para os clientes, para todo mundo. Olha que interessante. Os 3 hormônios que atrapalham o nosso controle da fome e da saciedade são a oleo-gordina, a boca-grandina e a perna-curtina. Olha que hormônios incríveis, né? A oleo-gordina, a boca-grandina e a perna-curtina. A oleo-gordina dá fome. A boca-grandina, saciedade. E a perna-curtina faz com que eu gaste o meu tecido adiposo. Claro que isso é uma brincadeira, você entendeu, né? Mas essa brincadeira, essa forma de falar, assim, agora vamos espalhar esses 3 hormônios que só a gente conhece, boca-grandina, oleo-gordino e perna-curtina, né? Isso explica como que a fome, o apetite, a saciedade, a oxidação da gordura realmente influencia na nossa composição corporal e no nosso controle da fome e da saciedade. E eu já mencionei antes, o local mais específico onde isso tudo funciona é o hipotálamo. O hipotálamo é uma parte bem no meio do nosso sistema nervoso central, uma partezinha do nosso cérebro, onde está todo o controle, né? Eu brinco que o hipotálamo é para o meu corpo que nem lá em casa é a minha esposa, né? Não tem na casa de vocês também aquela rainha do lar que controla tudo? Então, o hipotálamo é essa rainha do nosso corpo, né? O rei, que controla sede, fome, temperatura, saciedade, e aí vários hormônios, né? Vários neurotransmissores. Então, aqui a gente pode citar aqueles que eu já citei antes, a gente pode lembrar da oleo-gordina, perna-curtina e boca-grandina, que são os mais engraçados, mas aqui tem a leptina, a insulina, o neuropeptídeo Y, tudo isso que vai atuar no hipotálamo, né? Tem um hormônio que a gente está estudando muito atualmente, que é o GLP-1, produzido pelo intestino. Hoje, vários medicamentos para o controle da obesidade atuam nesse GLP-1, né? Isso tudo vai atuar lá no hipotálamo e ajudar a controlar o peso. E do ponto de vista de solução, né? Agora a gente estava falando na problemática, vamos falar um pouquinho da solucionática, o papel da proteína. Entender como que uma alimentação rica em proteína, por que na Herbalife Nutrition a gente promove tanto ter proteína de qualidade em todas as refeições? Como que a proteína atua nesse controle da fome e da saciedade? Primeira coisa, anota aí, é importante entender que todos esses hormônios, todos esses neurotransmissores que a gente citou, que vão atuar no hipotálamo, que vêm da periferia ou que atuam no sistema nervoso central, são proteínas. Então, não precisa ser um grande cientista para entender que se eu coloco proteína de qualidade em todas as refeições, eu tenho mais substrato, eu tenho mais tijolinho para construir esses hormônios que vão regular a fome, a saciedade e o metabolismo, né? E
a quantidade de proteína que tem numa refeição tem uma importância. A gente sabe que quanto mais proteína tem uma refeição, mais saciedade. Se a gente dividir esses milhares de pessoas que estão nos assistindo agora em 3 grupos, um grupo vai comer proteína, um grupo vai comer carboidrato, um grupo vai comer gordura, o primeiro grupo que vai sentir fome é o grupo que comeu carboidrato. O segundo grupo que vai sentir fome é o grupo que comeu gordura. E as pessoas que vão ficar mais tempo com saciedade, vão sentir fome mais tarde, é o felizardo do grupo que comeu a proteína, né? E então a gente pode afirmar que de todos os nutrientes a proteína é aquela que mais oferece saciedade. Também para digerir, o metabolismo das proteínas é o que mais gasta energia, então eu gasto pouca energia para digerir o carboidrato, às vezes até na boca, com um pedacinho de açúcar, e já começa a ser digerido. Gordura também é rápido, a proteína gasta muita energia. E lembrar que quanto mais um alimento gasta energia, a gente chama que ele tem um efeito termogênico. Então, a proteína, sim, é um alimento termogênico. Obriga o meu organismo a aumentar o metabolismo, o gasto energético para a sua digestão, né? Então, entendendo tudo isso, como que o apetite funciona, como que isso é regulado, como que isso não depende só da minha fome, da minha força de vontade, da minha motivação, o papel da proteína, o papel dos nutrientes, a filosofia de nutrição da Herbalife, a gente entende que Herbalife Nutrition é nutrição para toda a vida. Quanto mais saudável a minha alimentação, o meu uso de toda a linha de produtos e a minha prática de exercício, mais equilibrado fica todos esses mecanismos, mais equilibrado fica esses sistemas. Então, quanto mais saudável é o meu estilo de vida, mais equilibrado fica o controle da fome, da saciedade e o gasto de energia. E eu quero continuar adotando esse estilo de vida saudável até os 120 anos. E para atingir esses objetivos até os 120 anos, agora que eu vou tomar meu chá, é importante ter essas metas a curto, médio e longo prazo. Então, claro que a curto prazo eu já tenho resultado, a médio prazo eu vou comemorando as minhas vitórias, mas à medida que você adota esse estilo de vida, você vai querer fazer isso como eu, como os chairmans, como os presidentes da Herbalife, como o pessoal da corporação que nos apoiam. A gente quer seguir esse estilo de vida saudável e ativo para a vida toda, né? Então, tudo que é feito a curto prazo, olha que interessante, vai funcionar por um curto período de tempo. O segredo, pessoal, está na constância, na manutenção, na disciplina, um dia sim, no outro também. Aquilo que eu aprendi com o Mark Hughes, hoje eu vou fazer bem, amanhã eu vou fazer um pouquinho melhor, a cada dia que eu acordo eu tomo uma decisão. Hoje eu vou cuidar de mim mesmo, cada dia um pouquinho melhor. E isso vai gerar um resultado, né? Quanto mais disciplinado, quanto mais regrado, mais duradouro vai ser esse resultado, mais saúde hoje e no futuro eu vou obter. Então, assim, ó, a filosofia de nutrição da Herbalife oferece tudo que o nosso corpo precisa. Então, vocês têm aqui na tela, né, a filosofia de nutrição da Herbalife, 40% de carboidrato saudável com fibra, 30% de proteína, 30% de gordura saudável com ômega 3, vitaminas, minerais, hidratação, fitonutrientes, exercício, repouso. Essa é a filosofia de nutrição da Herbalife. Tudo que eu preciso para controlar o meu apetite, a minha saciedade, a minha composição corporal, a minha longevidade com qualidade, está contemplado aqui. Eu brinco que essa imagem que está na tela é um convite, um bilhete de entrada para a minha festa de 120 anos. Meu aniversário de 120 anos, eu quero
vai ser em 2083, dia 25 de março. Eu quero esperar todos vocês com essa filosofia de nutrição. Tudo que a gente precisa para ter saúde, equilíbrio, está contemplado nessa filosofia de nutrição. E, por falar nisso, eu tenho, a Herbalife Nutrition tem, a liderança da Herbalife tem, para você que é nosso cliente, uma deliciosa novidade. Quem gosta de novidade, levanta a mão. Nessa hora, me ajudem a receber ela, a barra de proteína de baunilha com amêndoas, vanilla, almond, uma barra de proteína com sabor incrível, né? Eu já tive a oportunidade de experimentar, espero que você já tenha tido. Não perca essa oportunidade. Mais sabor, mais saúde, e tem tudo a ver com o que a gente estava falando nesse treinamento, né? A barra de proteína com amêndoas, ela é crocante, ela é deliciosa, é um sabor realmente irresistível. E a composição nutricional, o que eu quero que você guarde, né? Que você me ajude a contar para o seu vizinho, para o seu pai, para o seu filho. A barra de proteína tem 12 gramas de proteína de alto valor biológico, é um blend de proteína isolada da soja com a proteína do leite, tem 1,2 gramas de fibra, contém vitamina B, o complexo B, e tem vitamina E, né? Vitamina B tem a ver com metabolismo, com energia, e vitamina E, um poderoso antioxidante. E apenas 135 calorias, quer dizer, um lanche saudável, uma quantidade de calorias exata para aquilo que a gente precisa para um lanche no meio da tarde, no meio da manhã, uma série de oportunidades de consumo que eu já vou explicar para vocês. Então, 12 gramas de proteína de alto valor biológico ajuda na saciedade, as fibras ajudam na saciedade, né? Como eu comentei com vocês, a presença da vitamina B melhora o metabolismo, a energia, a presença da vitamina E é um poderoso antioxidante que protege as células contra os radicais livres, e é um lanche proteico saboroso para todas as horas no nosso dia a dia, né? Então, agora a gente tem 4 sabores das barras de proteína. Então, a barra de baunilha com amêndoas, a barra de limão, a barra de chocolate com amendoim e a barra de doce de leite. A barra de vanilla, almond, baunilha com amêndoas, 12 gramas de proteína, 136 calorias. A barra Citro Lemons, 10 gramas de proteína, 135 calorias. A barra de peanut, né, chocolate e amendoim, 10 gramas de proteína, 135 calorias. E a barra doce de leite, crocante, né, a barra que tem aquela crocância, tem 13 gramas de proteína e 159 calorias. Então, todas estão de 10 a 13 gramas de proteína e 130, 150 calorias, bem dentro do que a gente recomenda como um lanche saudável, prático e nutritivo, né? Então, é um snack saudável, prático e fácil de levar para qualquer lugar, contém proteína de ótima qualidade, é uma ótima alternativa para matar aqueles desejos de comer doce. Então, lembra que a gente falou, desde lá da mais terra infância, a gente foi programado, lembra do bebezinho que recebia soro glicosado e fazia aquela cara de prazer? Quem nunca sentiu no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, o desejo de comer alguma coisa doce? Agora você tem opção saudável, fonte de proteína, 1,2 gramas de fibra e com sabor incrível, né? Lembrar que a gente pode consumir essa barra em qualquer momento do dia, no meio da manhã, no meio da tarde, como um lanche saudável, durante uma reunião,
naqueles lanchinhos esporádicos, quando você está estudando, trabalhando, né? A barra de proteína pode ser um excelente pré e pós-treino, em viagens, naquele momento que você precisa uma coisa prática, saborosa, nutritiva, e, de novo, como eu falei antes, naquela hora, naquele momento do perigo em que a gente sente vontade de comer alguma coisa doce. Então, é fundamental o lanche saudável nas estratégias para perder peso, para redução de peso, porque ajudam a gente a entender tudo, né? Ficar muito tempo sem comer aumenta o apetite. Quando no meio da manhã, no meio da tarde, eu faço uma refeição rica em proteína, essa proteína vai lá no meu hipotálamo e fala: Nathaniel, você não está com fome. E eu consigo fazer aquele déficit calórico. Por isso que é importantíssimo, entre as 3 principais refeições, proteína de alta qualidade nos lanches calóricos, né? Então, aqui a gente tem 2 tipos de pessoas, aquelas pessoas que excluem o lanche calórico. Então, por exemplo, uma pessoa que só toma o shake, não come nada de manhã, aí no almoço come um prato saudável, não come nada no lanche da tarde, chega de noite, o que ele faz? Compulsão alimentar. Pizza, sorvete, sobremesa, entra dentro da geladeira e não planeja o que vai comer, devora tudo que tem pela frente. Agora, se você faz um café da manhã, Sua Excelência o shake, no meio da manhã, um lanche saudável, uma fruta, um protein coffee, um almoço saudável, um prato saudável, a barra de proteína ou um açaí proteico no meio da tarde, e antes de dormir, depois você faz mais um jantar, uma salada e um shake com proteína, e antes de dormir você toma o Beauty Booster, o nosso colágeno. Olha só, ao longo do dia você foi comendo proteína de alto valor biológico e, mesmo fazendo 6 refeições, a ingesta de caloria foi muito menor do que aquela pessoa que só tomou café ao almoço e teve um ataque de cubilância no jantar. Então, essa tela explica tão bem que até eu entendi a importância de ter os lanches saudáveis, né? Então, a gente sabe que proteína não é só massa muscular, como eu expliquei para vocês, todos esses neurotransmissores, hormônios são feitos de proteína. A proteína é termogênica, ela ajuda a gastar energia, e a proteína de todos os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, é o nutriente que mais dá saciedade. Então, importante, proteína de alto valor biológico, de alta qualidade em todas as refeições, né? Então, a gente sabe também que a indicação de proteína, a gente pode comer 2 gramas de proteína para cada quilo de massa magra, de massa livre de gordura, ou entre 1,4 e 2 gramas de proteína para cada quilo de peso. Eu gosto de falar que mulheres devem comer de 80 a 100 gramas de proteína por dia, dividido nas 6 refeições, e homens de 100 a 150 gramas de proteína. Se eu comer essas 150 gramas de uma vez só, meu organismo não vai conseguir assimilar e o excesso vai transformar em gordura. O corpo não armazena proteína. O que o corpo não consegue transformar em músculo, ele acaba transformando em gordura. Então, é importante dividir café da manhã, almoço, jantar, no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, para chegar nessas 80 a 100 gramas de proteína para as mulheres e 100 a 150 gramas de proteína para os homens, né? Então, olha só, barra de proteína, baunilha, amendoim, limão, doce de leite crocante ao longo do dia, né? Contar para vocês uma coisa assim, perguntar para a produção aqui. Produção, posso contar uma coisa íntima? Eles liberaram. Eu vou contar para vocês 2 coisas que eu não gosto. A primeira coisa que eu não gosto é quando chamam o doutor Nathaniel de doutor Natanael. Ah, doutor Natanael, não, é doutor Nathaniel. E outra coisa que eu não gosto, pessoal, é quando chamam a barra de proteína da Herbalife de barrinha.
Uau! Gente, depois de tudo que a gente explicou sobre fome, saciedade, proteína, essa qualidade toda desse lanche saudável, barrinha são as outras. Ajudem todo mundo aí na sua casa a falar comigo. Na Herbalife a gente tem o quê? Barra de proteína. Então, duas coisas que eu não gosto. Não é Dr. Natanael, é Dr. Nathaniel e não é barrinha, né? Esses dias alguém me falou, você vai fazer um treinamento sobre barrinha? Eu falei, não, sobre barrinha eu me nego a fazer treinamento. Eu fiz um treinamento sobre barra. Isso é uma barra de proteína, né? 10, 12, 13 gramas de proteína, um lanche saudável para a gente usar em todas as horas e para a gente ficar cada vez mais saudável e mais feliz. Então, eu quero agradecer a atenção de todo mundo. Essa hora saudável realmente passou voando, eu nem notei que já passou 1 hora. Espero que vocês tenham curtido tanto como eu curti, as informações, as novidades, e lembrar que na Herbalife Nutrition a gente sempre trabalha para melhorar o seu estilo de vida com muita ciência e com a filosofia global de nutrição. Outra vez, gratidão a toda a minha equipe, o pessoal da corporação da Herbalife Nutrition, a liderança e a vocês que nos assistem toda segunda-feira. Não percam as próximas horas saudáveis e fique aqui com a gente que ainda vem mais informação. Nos vemos nas próximas. Lembre-se, não é barrinha, isso é uma barra de proteína que melhora a sua saciedade, a sua fome, e é um lanche saudável com muito sabor e proteína de alto valor biológico. Beijão e até a próxima hora saudável. Gratidão a todos vocês. Beijos! Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só a Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herbachef. Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição.
Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.